Muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje quinta-feira, dia 22/10/2020. Vamos lá para as notícias incríveis. Bolsas de valores ontem, a brasileira aqui ficou no 0 a 0, fechou no 0 a 0 mesmo, graças a Deus, acima de 100 mil pontos, estourou a barreira e foi até 101 mil pontos ontem, depois deu uma recuada, mas fechou no 0 a 0, ainda bem, isso é muito bom sinal, porque segura aquela psicologia de, olha, não pode passar de tanto, tem que chegar até tanto, como é que funciona aí, né? Então dá aquela segurada boa, que é um sinal muito bom e positivo para o mercado, isso é muito bom. O DAX hoje está também no 0 a 0, tá tudo aqui 0%, então tá bem estável, não estamos tendo nada pelo planeta que possa falar assim, olha, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa lá e alguma coisa assim do gênero. Ele tá com uma leve, mas muito leve tendência de baixa, mas sabe aquela coisa no 0 a 0, que é o de comum de ficar oscilação padrão. Vamos lá. Dólar ontem, meus queridos, dólar ontem começou com uma baixa. Fiquei feliz para chuchu. Ele deu uns picos, ele deu um pico, dois picos, três picos e o quarto pico foi fechando o câmbio. E foram picos de assim, sabe? Como se fosse leituras de picos assim. Então o pico é entre menos e mais. Então ele saiu do menos e foi pro mais, depois ele voltou pro menos e foi pro mais, depois voltou pro menos e foi pro mais. Esses picos é bom, eu vejo como muito sadio, é algo de negociação, tem alguém negociando, certo? Eu vejo assim. Agora pode ter alguma mudança, alguma coisa diferente, pode ser. Tanto é que ele fechou no 0 a 0, travou no 0 a 0. Olha, pelo gráfico, eu acho, não tenho certeza, eu acho que o governo andou dando uma vendida em alguma coisa aqui, por aqui, picadinho, mas saiu vendendo alguma coisa. Não sei o que fez. Então o dólar continua 5,61, fechando em 5,61. Vamos ver as notícias, porque hoje o negócio tá meio estranho aqui, essas notícias tá meio politicagem pura. Infomoney. Eunata sai às compras após pandemia desacelerar mercado do setor de petróleo. A empresa com sede no Rio de Janeiro tem cerca de 2 bilhões de reais disponível em dinheiro e contas a receber. A petrolífera brasileira Eunata, eu nem sabia que existia essa petrolífera, mas está lá, está aproveitando a desaceleração do setor para comprar campos em terra e na costa do país. A empresa com sede no Rio de Janeiro tem cerca de 2 bilhões de reais disponíveis em dinheiro e contas a receber e está ansiosa para colocar a expansão da área plantada, disse o CEO da empresa. Embora a desaceleração induzida pela pandemia tenha produzido as margens de lucro em todo o setor, a empresa vê oportunidade para empresas menores ganharem dinheiro com campos de petróleo maduros que não são mais interessantes para grandes empresas como a Petrobras. Estamos formulando uma estratégia olhando para ativos disponíveis. O sucesso da Eunata tem sido financeiro, sempre teve caixa em mãos. Eu acho isso muito interessante e um sinal muito interessante. Por que eu falo isso daí? Porque é uma tendência o dólar ir caindo e diminuindo no mundo, o consumo dele seja como for. Mas sempre vai ter e sempre vai existir uma questão relacionada a insumos terceiros do petróleo, não só como combustível, mas também como um coadjuvante para fazer uma tinta, por exemplo, uma graxa, ou coisas que usam, inclusive nos motores elétricos, por exemplo, né? Então, não é só assim que funciona, só isso, mas existe uma tendência de cortar. Eles vindo aí, de duas uma. Ou eles estão apostando em que possa acontecer de fato algum conflito bélico em algum lugar do planeta, onde a restrição do petróleo seja alta e a exploração seja demandada com mais força aqui no Brasil, por exemplo. É uma possibilidade. Mas se eu fosse eles, em vez de eu tirar
o petróleo de um mar, por exemplo, que você tem um custo muito alto, são plataformas caríssimas, são questões de navios, é questão de meio ambiente. Eu acho que deveria construir uma refinaria que conseguisse refinar óleo de baixa qualidade, porque o Brasil está carente de refino de óleo de baixa qualidade, mesmo porque muito do nosso petróleo é mandado para fora do país, depois volta de novo refinado, porque nós não temos refinarias que processam óleos de péssima qualidade, e o Brasil não fabrica óleos de altíssima qualidade. Ele vem com um pouco, o pessoal diz que é um pouco mais pesado, ou seja, ele vem com muitas impurezas junto com ele, certo? Então, na hora de processar, seria mais ou menos o seguinte: o seu petróleo vem como? O meu petróleo vem puro, esses são petróleo fino, né, que o pessoal fala, né? E outros falam assim: não, esse aqui ele é mais sujo. Ele vem com o quê? Ele vem com misturas, ele vem com outras químicas no meio dele, ele vem com outros minerais no meio dele, ele vem com outras coisas no meio dele. Tanto é que os Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, o nome chama xisto, né? Eles retiram da natureza o petróleo do xisto, por exemplo. Então, são diversas formas que existem desses minérios, dessas partes aí. Bom, eu acredito que esse seria o caminho melhor para uma empresa dessa, em vez de ficar explorando simplesmente bacias por aí. Mas eles devem ter alguma notícia privilegiada, não é possível, porque fazer uma coisa dessa, uma loucura assim, apesar que eu andei vendo que a Petrobras fechou uma estalagem e fechou também, está trocando uma das refinarias dela por outra mais moderna e sofisticada. Então eles podem comprar de segunda mão, por exemplo, uma plataforma dessa, né? Então sai muito mais barato e a eficiência para um campo menor é ótimo. O que ela precisava é ter uma estrutura que conseguisse retirar, vamos dar um exemplo, tá bem grotesco, tá tirando 10 metros cúbicos por hora. E eles precisavam tirar 20 metros cúbicos por hora, mas essa pequena 10 metros cúbicos por hora é excelente, e para a Petrobras já seria o dobro, que seria o excelente. Então tem essas questões. Vamos lá. Dando continuidade aqui, uma outra notícia muito boa. Infomoney ainda. Alcolumbre promete pautar vetos no dia 4, já praticamente nas eleições americanas, já perto das eleições brasileiras, faltando dia 4 para o dia 15, meu filho, 10 dias antes das eleições, incluindo desoneração e saneamento. Os senadores também pretendem colocar em votação na mesma semana, no dia 3 de novembro, o projeto de autonomia do Banco Central. Então, no meio das eleições, pegando fogo no negócio de eleição municipal, a base deles e tudo mais, eles vão voltar tudo para um congresso para assinar isso, votar isso, eu tô achando estranho. Então, se passar, é porque é um voto meio que populista, tá? É só para mostrar que eles estão bem, que eles estão ajudando o país na mídia, mas na verdade não vai dar tempo, é só para ajudar os prefeitos deles lá, para dar uma turbinada. E eu não vejo coisa diferente disso, não. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que pautará todos os vetos presidenciais pendentes de análise na sessão no Congresso do dia 4 de novembro. Entre eles estarão os vetos à prorrogação da desoneração da folha de pagamento e a trechos do novo marco legal do saneamento. A votação da sessão do Congresso prevê a votação de vetos da desoneração. Pretendo colocar todos os PL, que é projeto de leis nacionais do Congresso Nacional, pendente na pauta e todos os vetos, afirmou. Espero que a gente consiga um número adequado de tanto na Câmara como no Senado para iniciar a sessão no Congresso, disse na noite desta quarta-feira, dia 21, ao deixar o plenário.
Os senadores também pretendem colocar em votação na mesma semana, no dia 3 de novembro, o projeto de autonomia do Banco Central. A proposta estava prevista para esta quarta-feira, dia 21, mas não houve acordo entre os líderes da casa. Seria uma agenda muito importante do ponto de vista da economia. Lei do gás, que isso aqui é o mais interessante, que ajudaria muito o Brasil no crescimento. Em relação ao novo marco legal do gás, outra pauta prioritária para o governo. Ele afirmou que não há entendimento para a matéria ir à votação. Ixi. Para fazer um acordo de outras matérias que também são importantes, a gente vai deixar para uma próxima semana de esforço. Ele afirmou que irá se esforçar para que a matéria seja apreciada ainda este ano. Vamos ver o que vai virar. Eu tô vendo esses negócios aqui, eu só fico de olho. Gente, vocês não têm noção de como é que cria uma ansiedade esse negócio de política. Eu fico, nossa. Eu já ajudei muitas pessoas a saírem candidatos, mas eu nunca fui, né? Minha primeira vez. E dá um frio na barriga, fico numa ansiedade. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu vou passar tanta vergonha? Será que eu vou ter meia dúzia de votos? Será que eu vou ter bastante? Será que eu vou ter pouco? Será que como é que vai ser? É muita responsabilidade, né? Porque é um teste para saber se você é bom, se as pessoas gostam de você, se as pessoas querem você. É muita coisa, viu? Inclusive, quem está vendo o vídeo, se puder me ajudar, aqui em Campinas, eu estou vindo para o candidato a vereador aqui na cidade de Campinas e o meu número é 55156. Quem puder, anota no papelzinho 55156. Pra me ajudar, gente, porque a coisa não tá brincadeira não, viu? Olha, eu vou falar pra você, dá um frio na barriga, rapaz. E o ego falando assim, e você vai passar vergonha? Não tem problema, posso ter 10 votos, tudo bem, faz parte. Mas é uma questão de como se fosse auferir se as pessoas realmente gostam de você ou não. Se as pessoas acreditam em você ou não, né? E é complicado, e não são só pessoas do canal, porque as pessoas do canal são pulverizadas, elas estão espalhadas pelo estado, pelo país, pelo mundo. E aqui é só na cidade, então na cidade eu tenho poucas pessoas que conhecem meu trabalho, poucas pessoas que sabem quem eu sou. É complicado o negócio, não é brincadeira não, hein? Pelo amor de Deus. 72% dos investidores planejam ajustar o portfólio antes das eleições nos Estados Unidos, mostra a pesquisa do UBS. Isso aqui é notícia preocupante, hein? Segundo o levantamento, setores da saúde, tecnologia 5G e destinados à sustentabilidade estão entre os preferidos nos próximos 6 meses. Ou seja, eles já estão ditando que setor de saúde vai continuar crescendo, o setor de alta tecnologia, no caso 5G, vai crescer bastante e de sustentabilidade também. Oh, meu Deus do céu. Em um cenário já tumultuado pela pandemia do coronavírus, as eleições presidenciais, esse é o jornal Infomoney ainda, tá? As eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem no dia 3 de novembro, agrega uma certa incerteza adicional para o mercado financeiro. Neste contexto, investidores têm se movimentado para ajustar posições na carteira. Segundo a pesquisa Investor Sentiment, elaborada pelo banco suíço UBS, 72% dos investidores ao redor do mundo consideram mudar suas alocações antes do resultado eleitoral. A pesquisa foi feita entre os dias 22 de setembro e 12 de outubro, com mais de 4 mil investidores e empresários de 14 mercados globais. Ou seja, após o resultado das urnas, eles planejam realizar mudanças. 62% planejam após a coisa. Isso significa que, de fato, as eleições americanas não está clara quem vai ganhar. Muito pelo contrário, eles já estão se antecipando para tal situação. É o que eu sempre falo. Olha para onde está indo os tubarões, porque eles têm informação privilegiada. Vocês acham que pessoas ricas, bilionárias, não mandam fazer uma pesquisinha que custa meia dúzia de real, meia dúzia de dinheiro deles? Né? Para nós é muito dinheiro uma pesquisa, mas para eles, isso é dinheiro de pão, né? Como é que diz no mercado, no popular?
Será que eles não fazem pesquisas para eles mesmos no particular? Claro que faz, gente. Você acha que eles vão tomar um investidor que tem milhões e milhões e milhões, não vai fazer análises? Claro que faz. Para de achar que é por amor que vai. Não é assim, não. Quem tem dinheiro sabe muito bem onde coloca o dinheiro e como se protege do dinheiro. Então fiquemos espertos, porque isso é um sinal de turbulência à frente, marinheiros. Vamos lá. Outra aqui, Infomone ainda. Testes com vacina de Oxford seguem. Fonte indica que voluntário que morreu recebeu placebo. Veja bem, primeira situação que todo mundo está falando. Aí ele recebeu, primeira situação. O gajo recebeu placebo? Ainda não se sabe, porque quem tem que falar que é ou que não é a Oxford, certo? Então são fofoquinhas, tá? Por isso estão falando fonte. Que fonte é essa? É fonte da juventude? É fonte de água mineral? O que é? E aí o que aconteceu? A pessoa morreu. Ah, mas ele não... E outra coisa, o nome certo não é voluntário. Também pode ser, mas é cobaia. Por que cobaia? Porque no dicionário fala que cobaia é todo aquele que vai fazer algum teste em si ou em animal que não foi feito. Então é algo inusitado, que não se sabe o resultado. Então é nesse sentido, certo? Vamos lá. O que são essas questões? Que as pessoas pegam e ficam batendo, resmungando, que não sei o que, professor, mas professor. Vejam bem, são duas situações distintas que nós temos que entender na questão aqui. Primeiro qual é a vacina funciona para matar o bichinho? Sim, pelos testes que nós fizemos no laboratório, ela mata o bichinho. Agora vamos testar no corpo humano para ver se ela está matando dentro do corpo humano. Matou? Perfeito. Isso é o que eles estão falando, que está provando, que já está liberado, que vai estar tudo lindo. Mas não é isso que funciona, não é assim que funciona. Por quê? Todo remédio, todo medicamento que o nosso país fabrica, pode ser qualquer indústria farmacêutica, eles têm que ir para um laboratório cheio de médicos, onde eles vão fazer testes entre placebos e coisas para ver as reações, certo? As reações. Vamos lá. Conversando com alguns sobre essas reações, eles dizem que essas reações só são testadas depois e não já. Também um pouquinho já, mas é depois que se faz. Vamos lá, então, mas como que mediu então reação com o rapazinho teve reação e tudo mais? Explicando. Se dá a vacina para um e para outro, pelo que o cientista me falou, e pelo amor de Deus, eu não sou médico, hein? Depois vocês cruzam informação com outras pessoas aí, hein? Só tô dando uma pulga atrás da orelha, vai. Assim dizendo. Então eu tenho uma pessoa aqui que recebeu placebo e a outra que recebeu uma vacina. Tá. Para eu saber se funciona, eu tenho que colocar o vírus neles, em todos os voluntários, ou cobaias, né? Nos cobaias. Mesmo porque parece que também se oferece alguma coisa, não é tão gratuito como falam por aí, né? Se tem uma ajuda de custo, né? Então, por isso que eu prefiro o termo até cobaia, que eu acho que é mais bonitinho, pelo menos pelo dicionário. Ele classifica melhor esse termo. As pessoas acham que cobaia tem que ser sem a pessoa querer, mas não é. Pelo dicionário não é, não. Então, leia o dicionário lá. Aí, o que acontece? Eu coloco o bichinho nas duas pessoas, certo? Aí, o que vai fazer? Eu tenho que deixar essa pessoa ter as reações dela, porque pode ser que ela tá tendo essas reações, febres, não sei o que, eu vou medindo tudo isso aí, eu não posso medicar. Porque se eu medicar, eu atrapalho a pesquisa da vacina para ver se ela tá funcionando ou não. Então eu tenho que deixar acontecer. Deixa acontecer, aconteceu o que aconteceu com o rapazinho. Mas por que não trataram ele? Por que não salvaram ele? Essa foi a pergunta que eu fiz. Aí eu fui conversar com um cientista, amigo meu. Ele pegou e falou, porque não pode, cara. Se você pega e dá um medicamento totalmente diferente, foi o medicamento que salvou ele ou foi a vacina? É por isso que não pode. Eu falei, cara, então um perigo danado ser cobaia. Ele falou, pois é. Porque cobaia é perigoso, porque você tem que deixar andar para ver qual que são a reação mesmo de fato.
Aí beleza, entendi. Eu falei assim, mas e as outras coisas, efeitos colaterais? Esse já é um efeito colateral, isso aí já serve para teste? Eu falei, não, porque eu tenho outros efeitos colaterais que eu tenho que ver. Ao longo do tempo, cria esterilidade nos seres humanos, dá deformação em fetos, muda a genética ou o DNA do ser humano, ele falou, cara, é um monte de coisa que tem que ser testado. Não é assim, matou o vírus, tá bom. Não, eu tenho que ver o que pode acontecer a meio tempo e a longo tempo. Vai que essa daí entra daí e a gente não sabe, mas para quem tem um exemplo, para quem tem uma herpes, essa herpes vai ter uma modificação que ela vai se transformar numa doença louca. Vai que alguém que pega que fica com câncer, o câncer ele vai ter uma velocidade de morte muito mais rápida do que os outros que não tomaram. Vai que alguém tem, sei lá, tem HIV e não sabia que tinha, tomou a vacina e qual vai ser a reação? Pode proliferar e mutar e transformar num negócio diferente. Ele falou assim, é muito complexo, não é só o que vocês estão vendo. A mídia está falando, ele mata o vírus, então a vacina é boa. Não é assim que funciona. Não é porque matou o vírus que a vacina é boa. A vacina é boa quando mata o vírus e não dá problemas futuros. Não dá efeitos colaterais. Então o negócio é complexo, hein, gente? O negócio é complexo. Cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo a complexidade da coisa. Por isso que eu falo para as pessoas, quem come rápido, come cru. Quem tá com pressa, come cru. Eu não tô afim de comer cru, não. Esperemos, porque eu tô fazendo cálculo. Depois vocês pegam lá, para fazer porcentagem. 150 mil mortes por 220 milhões de habitantes. Vê a porcentagem de população que morreu. É tão mínima, tanto é tão baixa, que a de problema cardíaco é mais do que o dobro. Se a gente pegasse e fizesse a mesma campanha que nós estamos fazendo para esse bichinho invisível, para problema cardíaco, rapaz, a gente salvava muito mais vida, viu? Vocês podem ter certeza disso aí. Vamos encerrar aqui? Hoje vai ter, diz aqui a nota no CNN Internacional, que hoje vai ter o último debate entre Trump e Biden. Vamos ver as cenas do próximo capítulo amanhã, então com certeza os jornais vão vir falando só disso daí e a gente vai escutar um monte de coisa em cima disso daí. Gente, jamais é verdade absoluta, tem somente um prisma, hein? Não sou cientista, não sou nada, eu somente sou um cidadão cruzando informações, tentando trazer o lado mais racional possível para entender um pouquinho mais para onde essa mídia está querendo me levar. Deus abençoe a todos.